Então, vamos lá. Vamos fazer juntos alguns exemplos de resolução de equação de segundo grau por fórmula de Bhaskara para nossa prática, né? Exercício para a gente praticar. Então, bora lá. Lembrando que o primeiro passo é definir os coeficientes. Então, coeficiente A, B e C é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E depois a gente esquece um pouco a equação, vai trabalhar só com os coeficientes. Coeficiente A, o número que está sempre ligado a x ao quadrado, então é 3. Coeficiente B, sempre ligado a x, lembrando que eu levo o sinal junto. E C, termo independente, que é o 2. Calculemos o delta primeiro. Delta, por fórmula, eu tenho delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Invertendo os valores de b para o seu valor de coeficiente a e c, nós vamos ter, então, menos 7 entre parênteses, porque esse meu expoente tem que valer para o menos e para o 7, então parêntese. 4 que vai multiplicar a, que no caso tem valor de 3, que vai multiplicar c, que tem valor de 2. E calculo agora, realizo os cálculos direto. 7 ao quadrado é 49, menos 4 vezes 3, menos 12 vezes 2, menos 24. Menos 24, 49 menos 24, então, localizo o valor de delta para 25. Definido o valor de delta, então agora vamos lá para a fórmula de Bhaskara e vamos trabalhar, vamos definir os valores para x. Lembrando que uma equação de segundo grau, eu sempre vou ter dois resultados, né? Então, do segundo grau, dois resultados. Isso vai se dar pelo mais e menos, né? Vamos trabalhar aqui, então. Primeira coisa, x igual, primeiro elemento é o menos, desço o menos. Vou buscar b. Onde está o b? Aqui no coeficiente. Então, menos 7 é o valor de b. Como eu não posso ter sinais juntos, separa pelo igual também. E raiz quadrada de delta. Só que nós acabamos de definir o valor de delta. O valor de delta é 25, então, ao invés de delta, eu vou ter 25. E na parte inferior aqui, eu tenho 2 vezes a, e o a está definido como 3. Pronto. Trabalhei aqui e inverti os elementos. Agora, nós vamos para os cálculos. Primeira coisa, elimina parêntese. Menos com menos vai dar mais. Então, 7. Que vai ser somado e subtraído da raiz quadrada de 25, que é 5. E 2 vezes 3, 6. Agora, como não tem como eu fazer um cálculo mais ou menos, né? Mais ou menos, não existe 7 mais ou menos 5. Então, o que que acontece aqui? O desmembramento desses cálculos. E aí, eu vou ter aqui, ó, x igual a 7 mais 5 sobre 6. E eu vou ter aqui x igual a 7 menos 5 sobre 6. E aí, o que vai acontecer? Para não ficar dois resultados, quem é quem mesmo? Então, vamos associar aqui para o primeiro x, valor de x1, segundo x, x2. E aí, eu diferencio os meus resultados por x1, x2. E vira cálculo direto normalmente aqui, ó. Então, um único denominador conservado, que é o 6. 7 mais 5 é 12. E 12, lembrando que fração refere-se a uma divisão exata. 12 dividido por 6 vai me dar 2. Então, primeiro resultado. Segundo resultado, 7 menos 5, 2. Sobre 6. Não dá para dividir 2 por 6, mas dá para simplificar. Então, eu vou dividir isso aqui por 2. Lembrando que se eu divido um elemento da fração, eu tenho que dividir os dois pelo mesmo valor. 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. Cálculos prontos, valores definidos. Vamos dar, então, a solução dessa nossa equação. Então, a minha solução vai ser igual a x1, que é 2, vírgula 1 sobre 3, que é
ou x2. Então, x1, x2 apresentado. Batido, conferido, registra aí, vê todas as falhas, vê se tem alguma falha, observa onde está acontecendo a falha ou não e bora para frente. Mais um exemplo, agora partimos para o segundo exemplo, x ao quadrado menos 6x mais 9. Trabalhando aqui então, o que acontece? Já adiantei aqui os coeficientes, valor de A é 1, não tem número antecedendo, então eu sempre digo que é 1. Eu tenho menos 6 para B e 9 para C. Calculando delta, B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual B, valor de B menos 6. Novamente o número negativo, novamente a exigência de colocar entre parênteses. Menos 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes 9, que é o valor de C. Calculando, eu vou ter 6 ao quadrado é 36. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 9, menos 36. Meu delta, então, deu resultado 0. Algum problema? Nenhum. Delta igual a 0. Vamos passar agora para a fórmula de Bhaskara. Bora lá, vamos seguir. A fórmula de Bhaskara já está registrada, vamos começar pelas inversões dos elementos. Ao invés de trabalhar com B, com delta, com A, a gente vai buscar os elementos nos coeficientes e o valor do cálculo obtido aqui pela fórmula do delta. Então, vamos lá. Menos da fórmula, não esquece de descer primeiro esse menos que antecede o B, depois busca o valor de B no coeficiente, é menos 6. Porque senão pode acontecer de nós acharmos que esse menos já era o do 6 e esquecer. Esqueceu, vai dar BO, vai dar problema. Raiz quadrada de delta, que é 0, e do 2 vai multiplicar 1. Pronto, mesmo processo. Inverti os elementos, até então a equação já não voltamos nela para o cálculo, a gente só vai trabalhar com os coeficientes apresentados. E agora, o que a gente faz? Já foi definido os elementos dentro da fórmula, agora a gente parte por cálculo. Então, o x vai ser igual, menos com menos, que vai dar mais 6. Vou fazer uma adição, uma subtração para a raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0, lembrando que para calcular uma raiz quadrada, eu tenho que encontrar um número que multiplicado 2 vezes seja igual radicando. 0, que número multiplica 2 vezes? 0 vezes 0. 0 vezes 0 vai ser 0, né, gente? Então, vai ser 0 aqui. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Pronto. Agora, cheguei à finalização, volta naquela nossa mesma conversa. Não existe uma soma de 0 mais 6 mais 0, subtração mais ou menos. Ou é mais ou é menos. Aí aqui vem a desassociação, onde eu vou ter x1, que vai ser igual a 6, busco a adição e monto a mesma referência. E o x2, eu tenho as mesmas referências, o mesmo elemento, só que agora eu trabalho com a subtração sobre 2. E aqui eu vou ter 6 mais 0 é 6, sobre 2, 6 dividido por 2 é 3. 6 menos 0 é 6 também, dividido por 2, que é igual a 3. Já falamos sobre isso. Toda vez que eu conquistar um delta igual a 0, eu vou conquistar eternamente dois valores iguais. Então, nesse caso aqui, eu posso dar uma única solução. Tanto faz, x1 e x2 vai ser 3. Então, quando eu vejo, é uma equação de segundo grau, mas me deu um único resultado. Tanto x1 é 3, quanto x2 é 3 também. Agora, nosso último exemplo, né? Nosso último elemento que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo. O último exercício que nós vamos praticar me traz x ao quadrado mais 4x mais 10 igual a 0. Definindo coeficientes. Coeficiente para A não tem nenhum número, então eu digo sempre que é 1. Coeficiente de B
Apareceu 4, o 4 é positivo, não preciso colocar mais 4, só o 4. Coeficiente de C, que é 10. Definindo o coeficiente, agora a gente vai para cálculo do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac e vamos trabalhar. Invertendo os elementos, b, o valor de b é 4, então vai ter 4 ao quadrado. Menos 4 que vai multiplicar a, que tem como coeficiente 1. Multiplica o coeficiente de c, que é 10. Calculando agora, 4 ao quadrado vai me dar 16. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 10, menos 40. Delta vai ser igual 16 menos 40, subtrai e conserva o sinal do maior, vai me dar menos 24. E aí, como eu disse para vocês, o interessante de calcular o delta separado é porque se eu cheguei num delta com resultado negativo, eu já nem parto, já nem preciso saber, não vou dar mais sequência, porque eu sei que esse delta dentro da fórmula está dentro da raiz e não existe resultado de uma raiz quadrada para radicando negativo. Então, de cara, eu já dou a minha solução aqui, que isso refere-se a um conjunto vazio. Não tem resposta, não tem como responder isso daqui. Então, um conjunto vazio e a gente já fecha o nosso trabalho aqui. Beijo! Três exemplos de resolução aí para vocês. Registrem, copiem, guarda aí no cantinho de vocês. Qualquer dúvida é só voltar no vídeo. Beijo, tchau, tchau!